Foi? Opa, beleza, beleza. Quem escreveu foi Rayara, né? Muito bom. E aí, pessoal, vocês fizeram o exercício da aula passada? Eu vou já abrir aqui o Sigeduc, tá certo? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Sigeduc. Ok. Vocês são da segunda série? Não, terceira, né? Não, segunda, não? Me lembro dele, me lembro dela, Fernanda. Segunda série. Segunda série, né? Aham. É porque é a segunda, a terceira e depois é a primeira, tá certo? Isso mesmo. Bom, pessoal, Fernanda, por que você quer saber no meu e-mail, Fernanda? Qual é a mensagem que você quer passar para mim? Porque a questão da atividade do texto Ah, é quando eu uma vez fez, aí eu mandei, tipo, a pessoa mandou do nada, lá no Facebook, que não dá pra voltar. dá sim, meu amor. Você tem três tentativas. Então, Eu não consegui não. deixa eu ver aqui. Você é da segunda o quê? Segunda A. Segunda A. Peraí, peraí, peraí. Questionário. Oxi, peraí. É isso aqui. Fernanda. Realmente, tá zero aqui. Mas você só fez uma vez, tá certo? Tente outra vez. Tente outra vez. Eu. Tá certo? Mais alguém teve algum problema? E aí, pessoal? Deixa eu ver, Hudson. Deixa eu ver, Hudson. O Hudson nem fez. Ok. Quem diabo é poderoso WP, homem? WP. Rayara Rodrigues. Rayara não fez. Bom, pessoal, ninguém tá fazendo, né, o exercício. Então, vamos ficar sem Rayara Rodrigues. Aqui não tem não, Rayara. Ah, deve ser da B, né? Não, você era da C, né? Não, você era da B. Isso. Certo, ok, pessoal. É porque eu só posso ver uma turma de cada vez. Então é isso. Vocês têm três tentativas, tá certo? São três tentativas que vocês têm para tentar fazer o exercício. Ok? Eu ia deixar uma só, mas só que pode acontecer o que aconteceu com Fernanda, que foi não. Marcelo Lima. Marcelo Lima fez, eu ainda não corrigi, Marcelo. O resto eu corrigi tudinho. Arthur eu fiz também. Oh, não corrigi também. Ok, é isso. Muito bem, eu estou esperando chegar mais algumas pessoas. A gente só está em 8 aqui. Vamos ver se chega a 10 para a gente conversar sobre o que foi, né? Como é que vocês chegaram ao texto da necessidade da arte, tá certo? A gente vai discutir aqui. A gente já fez isso na verdade, vocês teriam que assistir ao vídeo, né? Aquele com Cortella, não é isso? Não. Eu acho que é com Cortella, né? E. Deixa eu ver aqui o chat. E aí, a partir do vídeo, né? Do que o Cortella fala, vocês teriam que fazer um texto de no máximo 1.200 caracteres,
falando sobre a necessidade da arte na nossa vida. Inclusive seria interessante para um questionário do Enem, tá certo? Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu fiz aqui para vocês ontem. Segunda A, né? Eu fiz um novo questionário ontem para vocês, viu? Mas eu não estou achando aqui. Segunda B. Que esquisito. Segunda C. Ok. Segunda D. Segunda D não tem mesmo. Só tem um questionário. Ok. Hoje a gente vai falar sobre o livro, né? A página 112, não foi isso? Deixa eu abrir aqui o livro, porque fica mais fácil para todo mundo compreender. 2020, livro. Ops. Ops. Aqui. Só hoje? Vai ficar só hoje mesmo, né, gente? Já faz 10 minutos, né? Então vamos começar. Bom, gostaria que cada um de vocês colocasse alguma coisa, escrevesse alguma coisa aqui no chat ou falasse, né? Tem Leandro, tem Rayara, o Hudson. O Hudson fala muito. Por que você está calado, Hudson? E Letícia Santos também, que está aí. Eu gostaria que vocês me falassem o que falaram, né? O que disseram é, do exercício sobre a necessidade da arte. Por que é que a arte é necessária? O que foi que vocês escreveram? Então abram seus materiais aí, porque são 4 turmas, né? Então fica difícil de eu abrir de um em um aí, aqui. Isso aqui eu faço no planejamento, tá certo? Vamos começar por... Deixa eu ver quem é a primeira pessoa aqui. Eita, foi Fernanda. O que foi que você escreveu, Fernanda? Alô? Diga aí. Você pode simplificar. Olha, professor, eu falei isso, isso e isso, tá certo? É que eu tinha pesquisado antes de escrever, Hum, eu achei um curso bem interessante, sabe? certo. Tipo, quando a criança, antes de ela começar a falar, ela canta. Assim, mas cantar é Cantarolar, sim. certo. Aí depois, ela dança também, né? Vê as pessoas fazendo. Uhum, Então, assim, é desde o início que começa a se expressar, né? De uma forma. certo. E o que eu escrevi aqui foi a cultura das pessoas que elas dançavam para cultuar os deuses de antigamente. Muito bom, olha só. Na verdade, dançam até hoje, né? Sim, Ou de um jeito ou de outro. Para poder cultuar seus deuses, né? Não importa se é evangélico, ou católico, ou umbanda, ou, né? Ele sempre tem a música e tem a dança também para isso, fazer suas representações. Parabéns, ficou muito bom. a escrita também foi assim, né? Porque foi a pesquisa que se desenvolveu Muito até bom. os dias de hoje. Né? Dos desenhos fizeram um símbolo, dos símbolos letras ou números, né? E daí as palavras. Muito bom, parabéns, é isso aí. Eronides é próximo. Obrigado, Fernanda. Eronides, o que foi que você escreveu de forma simplificada? A pergunta foi o que você escreveu no texto sobre
a necessidade da arte que está que você deveria ter enviado para o Sigeduc, no caso, né? O trabalho anterior, É, eu enfatizei a questão do desenvolvimento criativo individual certo? e a arte como um exercício inicial. Resumidamente foi isso. Perfeito, muito bom, muito bom. Olha aí, tá vendo? Foi bem simplificado e fico aguardando. O próximo é o Hudson. Olha, Hudson, o que foi que você escreveu, Hudson? Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Eu escrevi que a arte é importante porque, como ela sempre existiu de diferentes formas, Uhum, então ela repassa, através do tempo, é, muita cultura de diferentes tempos. certo, a cultura é repassada em diferentes tempos, ok. Mais alguma coisa? Não só. Eita, um fugiu aqui, não sei quem foi. Leandro, a sua vez, Leandro. Obrigado, Hudson. Cri, 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 cri. Leandro Matheus, você tá aí? Bom dia, bom dia. Ah, você está só escrevendo. Escreva de forma simplificada, tá certo? Ó, falei sobre isso, isso e isso. Tá bem? Ou vou falar sobre isso, isso e isso, né? O exercício está aberto até março agora, dia 3 de março, tá bom? Então, escreva aí que eu fico aguardando você. É... Roberto Lima, é isso? Poderoso WP. Ô, Poderoso WP. É importante porque expressa emoções na sua história. Ajuste o texto, tá certo? A gente fica. Existe uma coisa chamada pensamento dúbio, né? Então você pode compreender de duas formas diferentes essa questão aqui. Por exemplo, escrevi que a arte é importante porque expressa emoções. Beleza, a gente sabe que a gente exterioriza, né, os nossos pensamentos, nossas emoções para a arte, né? Seja ela artes visuais, né, música e tal. Então a gente expressa nas emoções. E aí você colocou, ó, expressa emoções de sua história. Aí a gente fica sem saber se é a história da pessoa, se é a história da humanidade, ou se é a história da arte, ou se é a história da expressão. Certo? Então você só dê uma ajustada nisso aqui quando você for escrever o texto final. Beleza? Ok? Olha aí, poderoso. A arte é muito importante para o nosso desenvolvimento na sociedade. Ela também é muito importante para descobrir mais sobre o nosso passado, como as pinturas. Muito bom, né? Descobrir o que aconteceu na história. Ou como nos textos deixados pela humanidade. Humanidade, tudo certo. Pessoal, na verdade, se vocês olharem direitinho, peraí, deixa eu ver. Depois de Poderoso tem Rayara. Daqui a pouco você fala, viu, Rayara? Se você olhar direitinho, a história da humanidade, ela não é a história da humanidade, tá certo? Não é a história do que foi feito, né, tal. Ah, muito mais do que os contos oficiais, né, muito mais do que se escreve sobre os reis, né, sobre os governantes, né, e Alexandre o Grande, ele dominou, né, a Grécia, a Macedônia, tal. Muito mais importante do que isso, muito mais importante do que a história oficial, é a história das coisas, dos objetos, do que tinha naquele tempo. Se você olhar direitinho, na verdade, a história da humanidade é a história da arte. Como é que a gente sabe que existiram, né, pessoas antes da escrita, né? Então, existe lá os ossos, né, as pinturas rupestres, né, os homens das cavernas. Como é que a gente sabe que, sei lá, a gente estava falando aqui dos gregos, né, ou dos romanos que dominaram mais, né? Como era que a gente sabe que eles eram, o que era que eles comiam, tal? Então existe toda uma questão social que é muito maior do que a própria história da humanidade, né? Então tudo que a gente sabe, né, ou seja, pinturas, esculturas, restos de ossos, restos de pratos, né, de tigelas, de jarros, tudo isso remete à arte, né? Tudo bem para vocês? Então essa parte aqui que você
escreveu, né, dos nossos antepassados, né, texto deixado pela humanidade. Tudo isso aí tem a ver com a história da arte também, tá certo? Vamos lá, Rayara, o que foi que você escreveu? Eita! Eu coloquei que a arte é importante porque é uma maneira de expressar, beleza, de várias formas, beleza. Falei das maneiras que as artes eram antigamente, muito bom. Pré-história, né, tem arte rupestre, diferença da sociedade de ver a arte, vai muito por conta da cultura, muito bom, tá certo, das partes da história da arte da antiguidade. Isso é o resumo do resumo. Muito bom, parabéns. É isso, pessoal. A, a arte ela é necessária desde o momento que nós nascemos, né? Ah, por exemplo, a brincadeira que a gente chama de jogos, né? Os jogos. ah, Quando a gente é criança, a gente não sabe muito bem o que é que está fazendo, mas a gente está fazendo arte, né? Menino arteiro, meu Deus do céu. Não. Desde um bebezinho, né? Quando criança, quando não está sabendo de nada, né? Um dia, 2 dias dois dias de nascimento. Ah, Se você olhar em um certo momento, quando a mãe, né, coloca ele no colo e ele de repente sorri, né? Aquilo ali é um jogo que ele tá fazendo. Ué, professor, mas que jogo é esse? Percebam que quando ele sorri, na verdade, ele está pensando que a mãe está colocando ele no colo, né, para dar o leite dele, né? Então ele, antes de dar o leite, ele já está pensando no leite. E ele sorri e ele sabe que aquilo é bom para ele. Aquilo ali já é uma brincadeira, aquilo ali já é uma forma de você perceber o mundo, certo? Perceba o quanto a questão da arte, né, do jogo, da brincadeira é importante para a gente, para todos nós, tá certo? Entrou quem agora? Foi Maria Mônica? Deixa eu ver aqui. Maria Mônica. Já tem gente aqui para brincadeira aqui. Maria Mônica, o que foi que você escreveu sobre a necessidade da arte para o ser humano? Letícia Santos saiu. Oi? Ainda não comecei a escrever, professor. Beleza, tudo bem. Vocês não têm muito mais dias para escrever, então corram, tá certo? Já está lá no Sigeduc o questionário, tá certo? Bom, pessoal, vocês leram o texto da página 112? Não, né? Acho que eu não passei para vocês na aula passada, que deveria perpassar, né, para vocês. Bom, seguinte, vamos lá. Estão prontos? Pega o caderno aí, página 112. Desde o início da história da humanidade, os seres humanos eles tentavam representar o que viam, né? Então foi assim que as artes visuais. Surgiram as artes visuais, né? Então alguém queria ver alguma coisa em tridimensional, né? Então as primeiras Vênus, né, que surgiram há cerca de 35 mil anos, né, 40 mil anos, na Europa e na África também. As Vênus de Westover, enfim, são esculturas, né, de mulher, né, que tem uns peitão grandão e tal. E desenhavam, né? Poderia ser na areia, né, com gravetozinho, ou nas cavernas, como a gente conhece a caverna de La Croix, lá na França, com desenhos muito bem feitos, por sinal, né? Aquele estouro e tal. Mas uma outra coisa que o ser humano sempre quis representar foi o movimento, certo? E esse movimento foi tentando ser perpassado durante toda a história da representação, né? A representação visual que existem. Ah, Vocês estão olhando meu Meet aqui. Eu vou começar uma apresentaçãozinha agora para vocês, tá certo? Mas é assim, eu vou falando e vou perpassando, tá certo? Assim, vou só falando e mostrando, só para vocês terem mais informação, tá vendo?
essa aqui. Pronto. Ok. Tá todo mundo vendo aí? Sim! Não! Vamos lá. Uma das primeiras representações que existe na nossa sociedade, aliás, não na sociedade não, na humanidade, né? Foram os bisontes, sim! Os bisontes de 8 patas, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, já que vocês estão vendo, é esse aqui, né? Esse aqui que é o bisonte de 8 patas, a qual na primeira série eu já falei o que era esse bisonte, não foi isso? O que foi isso aqui? Vocês se lembram o que foi que a gente falou sobre o bisonte de 4 patas, de 8 patas? Vocês podem falar também, tá certo? Não tem problema não. Escrever demora muito. Professor, eu tinha comentado sobre a tentativa de representar um movimento. Muito bom, né? É a tentativa de representar o movimento, não é isso? E aí, se você olhar, né, essas 8 patas é como se o porco, né, aqui, ele tivesse querendo andar, né? Você sente, você tem hoje, né? Hoje em dia você tem a sensação de que ele está andando, né? Está correndo, tal. Essa tentativa de representação, ela também foi perpassada durante a história da humanidade. Por exemplo, no Egito, eu vou colocar aqui hieroglifos. Hieróglifos. A gente tem essas representações aqui dos hieróglifos, a qual a gente chama de da lei da frontalidade, né? Aonde os personagens eles são vistos, né? Tem 2 pés direitos, né? O rosto está sempre de lado, mas mais do que isso, né? Eles estão contando tipo como se fosse uma história, como se fosse uma historiazinha que está acontecendo. É uma arte sequencial. E isso aqui também é uma tentativa de representar, né, a partir de imagens, alguma coisa que está acontecendo na vida dos egípcios, né? Tipo aqui estavam carregando uma pedra, né? Eu acho aqui para colocar nas pirâmides. Aqui deveriam estar colocando o banquinho do rei, né? Enfim, do governador lá. Esse material aqui, ele foi também uma tentativa, né? Gregos, jarros gregos. Os jarros gregos, eles também foram uma tentativa de fazer a representação do movimento. Se você olhar aqui, você vai ver que o cara está andando e você tem realmente a sensação de que ele está correndo, né? Tem vários quadrinhos dele correndo. A primeira esse aqui tá legal também, né? Tipo, o cara tá contando a história, né, de um ataque aqui. Eu não sei qual é a história que está acontecendo aqui, tá certo? A primeira, apesar de ser na Grécia antiga, né, na Macedônia, as primeiras tentativas, né, em forma circular de jarros, né, que existiam, o primeiro, não sei se dá para ver aqui, a primeira animação. Primeira animação da história, jarro. Meu Deus, Oriente. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu acho que eu não escrevi completamente correto. Mas a primeira animação mesmo que aconteceu nessas tentativas dos barros, né, de fazer com as cerâmicas, foi uma cabra comendo um capim. Como é que chama? Um capim, não, uma árvore, né? Ela dá um pulinho. Você sente realmente, você vê realmente quando você gira, você vê a cabra, né? Ela está no chão, ela dá um pulinho, ela morde o galho. E aí ela, volta pro chão de novo, né? Parece que são 8 desenhozinhos que tem. Tudo isso aí foi se melhorando com o passar do tempo, até chegar na Idade Moderna, né? Com o Renascimento.
e um carinha chamado Leonardo da Vinci. Alguém conhece? Da Vinci. Não, ninguém conhece. Leonardo da Vinci, câmera escura. Bom, esse material aqui da câmera escura era muito simples, né? Ele fazia uma caixa totalmente fechada e dessa caixa ele fazia um furinho e nesse furinho tudo que tivesse do lado de fora da caixa ele conseguia ver dentro da caixa. A gente tinha um professor de física aí na escola chamado Wanderson, que ele fazia esse experimento, né? Você entrava dentro da caixa, né? Abria o furo e aí você conseguia ver tudo o que estava fora da caixa, né? Que é um outro exemplo também, né? Que o artista ficava vendo a pessoa, né? A pessoa ficava aqui do outro lado do outro lado dentro da caixa, né? E ficava vendo o que acontecia aqui fora, né? Então ele desenhava, né? A pessoa ficava aqui, ele desenhava bem direitinho na proporção. Alguém entrou. E de Leonardo da Vinci surgiu a câmera escura de Vermeer, que é menor do que a de Leonardo da Vinci, que é essa aqui, tá certo? E eu queria, se fosse possível, anote aí no caderno de vocês. Anota aí no caderno de vocês, se for possível. Se não for, também não tem problema não. A moça do brinco de pérolas. Tem no YouTube, tá certo? Tem no YouTube. E como eu sei que vocês usam os piratão, vocês podem também assistir nos piratão, porque a qualidade é até melhor, né? Vocês baixam lá no torrent e coisa e tal. Eu não estou dizendo que é para assistir, tá certo? Não posso incentivar, tá certo? Então não assistam. Assistam no YouTube, tá bom? A moça do brinco de pérolas é justamente a história dessa moça aqui, ó. Certo? O Vermeer era muito bom, né? Ele tinha uma sensação muito boa de percepção real da realidade. Depois de Vermeer e consequentemente da câmera escura, né, de Leonardo da Vinci, apareceu um carinha chamado Kircher. Lanterna mágica. Ele criou um aparato, né, que é essa bichinha aqui, que ele é o contrário da câmera escura. Ela é uma caixa, normalmente de ferro, certo? E nessa caixa tinha uma vela, um lampiãozinho. Aqui, oh, rapaz, está muito, não dá para, essa aqui dá para ver melhor, eu acho. Pronto, aqui dá para ver melhor. Ele tinha um lampiãozinho, né? Porque o lampião, se fosse uma vela, ela ia caindo. O lampião ele tem sempre a mesma altura, né? Jogava a fumacinha aqui e o que iluminava aqui perpassava da caixa escura para o lado de fora. Se a caixa fosse totalmente escura, se o lado de fora fosse totalmente escuro, você conseguia ver uma imagem. E essa imagem ela era colocada em um slide, né, que passava por aqui por dentro dessa brecha aqui. Deixa eu ver onde é que está a outra. Está aqui. Olha só, né? Tem um material aqui feito com vidro, né? Eles desenhavam com vidro. E você conseguia ver a imagem jogada do lado de fora. Certo? Gente, isso aqui foi um sucesso tremendo lá na Europa a partir do século XVII, principalmente com uma coisinha chamada o teatro. Não foi o teatro, não, foi o Fantasmagorie. Fantasmagorie de Kircher. Não, não foi de Kircher, não. Mas eu vou colocar aqui, Lanterna Mágica. Foi de Etienne. Pronto. Aqui eles faziam uma história, né, uma história de terror. E as pessoas ficavam absolutamente horrorizadas. Vocês imaginem que naquele tempo, gente, pra gente ver um quadro, vocês tinham que, sei lá, sair do interior e ir para a cidade para poder ver alguma coisa, né? Alguma escultura, e de repente aparece um cara com uma imagem do diabo aqui aparecendo. E isso, lembrando que aqui no nosso mundo, na nossa realidade, até os anos 60, os anos 70, se você mostrasse uma imagem dessa aqui, era como se fosse um absurdo, né? Um negócio, é real, né? O diabo realmente existe, né? Quando no final das contas era só arte. E o Fantasmagorie causava realmente uma comoção gigantesca com
as pessoas, né? Eles ficavam, nossa, apareceu um santo, né? Apareceu um fantasma, apareceu uma caveira. Foi um sucesso arrebatador. E aí surgiram, né, a partir do século XIX, surgiram vários brinquedos óticos, que a gente também viu isso aqui na primeira série. Brinquedos óticos, eu não vou mostrar aqui para vocês, mas a gente brincou com, a gente fez um fenactoscópio, né? A gente tem, alguém entrou. A gente fez o fenactoscópio, a gente fez um flipbook, a gente usou aqui o praxinoscópio. A gente tentou fazer, se eu não me engano, mas foi com um palitinho. Como é que diz? Aqui é o fenactoscópio, aqui é o... esqueci o nome desse aqui. Mas enfim, você colocava o pássaro de um lado, né, a gaiola do outro, gaiola vazia, e aí quando você girava a moedinha, você conseguia ver. Ao redor de tudo isso aqui estava acontecendo a fotografia. História da fotografia. E aí surgiram os vários estudos, né, para fotografia, lente, os tipos de câmeras e assim por diante, onde as pessoas tinham que ficar paradinho, né, durante um tempo, tirava foto, tal. E teve um carinha chamado Edward Muybridge. Eita, esqueci o D aqui. Que ele fez os primeiros exemplos de fotos sequenciadas, né? Ele fez a partir de uma aposta, né? Gente, isso aqui é brincadeira de gente rica, tá certo? Ele fez uma aposta, ou alguém fez uma aposta com ele, dizendo que o cavalo ele estava sempre com alguma pata no chão. E aí ele dizia, não, existe um momento em que o cavalo não tem nenhuma pata no chão, né? E o que foi que ele fez? Pegou 24 câmeras diferenciadas, da mesma marca, né? Mas em locais diferentes, e colocou as câmeras sequenciadas, uma atrás da outra, né? E quando o cavalo passava, não me lembro bem qual é, não me lembro, é como se eu estivesse lá, né? Mas quando o cavalo passava, ele tipo tinha um mecanismozinho, uma linha, alguma coisa que ele quebrava, aí a foto, tirava foto, tirava foto, tirava foto. Então ele tirou a foto totalmente sequenciada, né? E de repente ele conseguiu ganhar a aposta, porque teve um momento que o cavalo não colocou nenhuma pata no chão, né? Então aí, gente, a partir daí foi só estudos e mais estudos de movimento, né? Como era que a gente fazia o movimento. E aí surgiu o praxinoscópio, o cinema que a gente tem hoje, tá certo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Isso aqui é a nossa aula de hoje. E no Sigeduc, daqui a pouco eu vou colocar para vocês um exercício sobre isso. Essa é a nossa segunda atividade, né, para esse ano agora, tá certo? Né, para terminar o ano de 2020. A qual eu acredito que vai ser a nossa última atividade também. Então vocês só tem essas duas atividades para ajeitar a nota de vocês no sistema. Ok? Alguma pergunta sobre a questão da produção fílmica? A história do movimento na história da humanidade? Vou parar aqui a apresentação. Ok. Vamos lá, pessoal. Vocês estão realmente aí? Alô? Alô? Vocês podem falar também, tá certo? Não vai ter nenhuma pergunta nem sobre o questionário? A câmera colocou um quadradinho ali que eu não sei o que é. A minha voz está muito baixa, peraí. Oi. Melhorou aí? Eu me lembro que ano passado o senhor pediu para desenhar numa folha pequena
e passar o lápis. Pronto, esse aí é o que a gente chama de folioscópio. Folioscópio. É isso aqui, não foi isso que a gente... Eita! Eu parei de... eu parei de compartilhar a minha tela, mas é isso. O questionário vai ter vão ter 5 perguntas simples sobre o que a gente falou aqui, tá certo? E essas perguntas simples são justamente sobre a página 112 do livro de vocês, tá certo? Porque aí a partir de agora a gente teria que fazer, estudar um pouco mais sobre a questão do movimento, sobre a questão da gravação, né? Sobre como é que a arte iria ser perpassado para vocês em forma de vídeo. E depois vocês teriam que fazer um curta-metragem, né? Que é o que acontece com os... Leandro vai sair e entrar de novo. Que eu acho que era o trabalho final de vocês, deveria ser um filme que vocês deveriam fazer. Mas isso aí a gente só pode fazer presencialmente. Tudo bem? Então aqui é essa aula é só uma preparação para vocês irem, para vocês terem ido, né? Que não podem ser mais, terem ido criar o trabalho, né? O trabalho final de vocês, que seria fazer um roteiro, depois fazer uma história. Tá certo? É por isso que eu estava passando isso aqui, mas só que, claro, né? Aqui, se a gente não pode fazer uma coisa, a gente faz outra. A gente que é professor, a gente tem que se virar. Então, eu fiz um pequeno questionáriozinho de 5 perguntas, super simples. Eu acho que só tem uma questão que vocês vão responder digitando. O resto é só marcar. Tá certo? Tudo bem para vocês? Bom, gostaria agora, né? Vamos terminar a aula, faltam 20 minutos, 15 minutos daqui a pouco, não é isso? Aliás, alguma outra pergunta sobre o questionário, sobre a aula, sobre a produção de vídeo, como é que ficou os desenhos animados de vocês o ano passado? Ano passado não, né? A gente ainda está em 2020, 2020.2 agora, né? Nenhuma pergunta? Eu fico aguardando vocês, hein? Aí depois vocês não têm o que fazer, ficam falando comigo no WhatsApp. Professor, estou com uma dúvida. Não, a dúvida é aqui agora, tá certo? Eu sempre digo, olha gente, as dúvidas são na aula, tá bom? E a aula é agora, tá certo, gente? A vibe, a onda, cheio de onda. Bom, vamos terminar essa aula aqui. Eu vou pedir para vocês, né? Eu não sei se vocês vão ter outra aula hoje, mas eu acho que não. Acho que só Lígia que vai ter, mas acho que é no primeiro ano. Vocês são do segundo. Vocês vão para pegar esse material da página 112 e vão dar uma lida, que eu vou preparar a aula de vocês. Vou preparar o questionário para vocês. Tá certo, gente? Tudo bem para vocês? Pronto. Então vocês podem sair, né, que eu já vou me preparar para a próxima aula. Tá bom? Leiam a página 112 para poder responder o questionário. Esse questionário eu só vou deixar ele por 2 semanas online. Depois ele vai sumir para vocês. Tá certo? Tchau, meu amor. Bom dia. Tchau, tchau para todo mundo.